Agora a gente vai conseguir botar a Juliana. Internet. Aleluia, hein? Já você me perguntando, Juliana vai participar. Enfermeira Juliana, se apresenta aí pro pessoal. Boa noite a todos. A internet deu um tweetzinho, mas foi, né? Bom, meu nome é Juliana Messias, eu sou enfermeira, sou pós-graduada em dermatologia e oncologia, faço parte da Oxlife há 1 ano e meio. Aqui nós temos um único intuito, que é tratar feridas, né? Então, essa live hoje, ela consiste em orientar um pouco a população em relação a como fazer o curativo domiciliar. E os riscos que tem em receber um profissional, um enfermeiro na sua residência, né? Então, o Bruno, eu acredito que ele já falou um pouco dos riscos que tem e qual a gente tem que um pouco que dosar a questão do risco-benefício. Né? Existem pacientes idosos, acamados, ou pacientes com doenças vasculares que necessitam de um auxílio, de um olhar clínico, de um enfermeiro, de um médico, para estar avaliando essa lesão. Então, hoje, nosso intuito é mostrar a todos que estão online, a população, disseminar a informação de que a lesão ela tem etapas e a lesão ela tem que ser acompanhada. Nós, da Clínica Oxlife, estamos disponibilizando esse olhar clínico através do nosso WhatsApp, que é o 79999121423. Então, todas aquelas pessoas que conhecem alguém que tem lesão, que por um momento deixou de ir ao ambulatório de feridas, deixou de ser acompanhada pelo seu médico, pelo seu enfermeiro, pode estar entrando em contato conosco e nós vamos estar prestando essa assistência via WhatsApp. Se houver uma necessidade, se o paciente tiver uma lesão que necessite de um acompanhamento pessoal, então a gente vai até o domicílio do paciente para estar fazendo essa avaliação. Deixando bem claro que toda essa assistência, a Clínica Oxlife, ela está dando gratuitamente. Certo? Durante essa pandemia, nós estamos nos unindo para ajudar e tratar aqueles que ainda não têm assistência ou até mesmo aqueles que têm estão sem assistência. Muito bem. Hoje tem pergunta aí, lá em cima. Deixa eu ver aqui, ó. Aí, essa aqui é mais para você. Muitas pessoas estão fazendo curativo em casa. Quais os riscos de piorar a ferida? Então, é uma coisa em que a gente precisa ter bastante bem claro para as pessoas que existem algumas etapas da ferida e existem alguns riscos. A primeira coisa que eu digo é, quanto mais tempo a ferida fica aberta, mais risco eu tenho de contaminação e mais risco de retardar a cicatrização dessa lesão. Tá? Então, a primeira coisa que as pessoas têm que se preocupar é, estou abrindo essa ferida, estou deixando muito tempo aberta no domicílio, né? Então, lesão, muitas das vezes, o popular diz assim, deixa aberta para respirar. Né? A lesão ela não precisa ficar aberta para respirar. A lesão ela precisa ter um curativo secundário, qual impeça a penetração de bactérias e micro-organismos que venham estar piorando essa lesão. Percebeu que a lesão está apresentando odor, apresentou uma secreção em grande quantidade, apresentou vermelhidão, então é o momento de chamar um profissional da saúde para estar avaliando. Até porque o olhar clínico, ele é nosso, né? Então a gente precisa avaliar, é uma lesão que está com tecido que precisa ser retirado, uma necrose, um esfacelo. Então a gente precisa estar fazendo essa avaliação e encaminhando o paciente, mesmo no momento de pandemia. A gente tem que lembrar que estamos num momento crítico, um momento de pandemia, mas a gente também não pode deixar de tratar uma lesão vascular, uma lesão de um pé diabético. De alguma forma, a gente tem que ter esse acompanhamento. Eu acho que uma coisa que tem que ficar clara é o seguinte. A ferida, ela, se não for cuidada de maneira adequada, ela vai piorar. Não é incomum uma ferida que vinha com um tratamento muito bom, progresso muito interessante, parar de ser tratada, essa ferida ela vai evoluir. A ferida ela muda constantemente, cicatriza e piora de maneira constante. Então, esse acompanhamento tem que ser feito de maneira perene. É por isso que o paciente que tem uma ferida crônica, ele vai passar com o médico, com o enfermeiro por muito tempo, até essa ferida estar totalmente cicatrizada.
A grande preocupação agora é esses pacientes agora, por conta da pandemia, do receio e do aconselhamento a não sair de casa, estão perdendo esse acompanhamento. E a gente tem que retomar esse acompanhamento, porque depois que passar a pandemia, as feridas vão estar cada vez piores. Então, a gente tem que fazer uma coisa que a gente se precavenha do coronavírus, mas que a gente não deixe a ferida que já existia piorar. Tá? Isso mesmo. Outra coisa que perguntaram aqui, eu acho que foi a Laisa Mirelli, ela perguntou assim, o paciente com pé diabético, com lesão diabética, tem risco de piorar essa lesão fazendo em casa? Sim, Laisa Mirelli, tem um risco se não tiver um acompanhamento adequado. Né? Então, hoje, muitas pessoas me perguntam assim, Juliana, você tem muita prática com curativo, eu posso fazer um banho na minha ferida com chá de barbatinã? Eu posso fazer um chá de copaíba para estar lavando minha lesão? Então, a gente sempre tem que estar orientando o seguinte, que há riscos em fazer esses curativos, fazer essas técnicas caseiras, né? Como a gente diz popularmente falando, o chá, depois de feito, ele tem uma temperatura certa para ser aplicada e ele tem um tempo. Então, as pessoas fazem chá para substituir o soro e passa 3, 4 dias na geladeira. O chá, ele só tem ativo até 24 horas. Então, existem alguns cuidados que nós, da equipe de enfermagem, médicos que trabalham com feridas, a gente acompanha o paciente e orienta. Existem várias coberturas hoje no mercado que a gente pode estar fornecendo para o paciente fazer em casa, ensinando, capacitando para ele realizar esse curativo em domicílio. Para dor, a gente tem uma gama de curativos hoje que diminui a dor, né, na retirada do curativo à base de silicone e espumas. Mas isso precisa ser orientado por alguém da área, alguém especialista em curativo. Quando alguém perguntou aí sobre se é melhor colocar uma cobertura especial, um curativo de longa permanência, se é melhor nesse período de pandemia, não dá para saber, a não ser que mande uma foto para a gente avaliar a ferida. Isso. Porque curativos especiais, eles têm uma indicação muito clara do que pode ser usado e de quando deve ser usado. Não dá para usar um curativo especial simplesmente porque quer ficar com essa ferida ocluída. Dá para usar um curativo especial em uma ferida que já está limpa, que não precisa ser lavada, tirada tecido morto diariamente. Então, isso de cada caso é um caso. A questão que Juliana comentou dos chás, de fitoterapia, isso é algo que tem que ter muito cuidado, porque passão de sambacaitá, tem uma série de plantas que se utiliza, mas tem que ver o que tem respaldo científico para que a gente possa usar, tá? Não é porque se usa isso há uma década que é bom. Tem que ter. A gente só pode indicar hoje coisas que têm um respaldo científico, estudos mostrando que funcionam para que não piore, tá? Tem que ter cuidado com isso aí. A fitoterapia é interessante, mas existem os medicamentos fitoterápicos com legalização, com comprovação, com evidência científica, existem e os que não têm nada disso. Então, tem que ter cuidado para usar os medicamentos pseudonaturais aí, tá bom? E até a questão também de contaminação, né, doutor? Muitos não sabem a forma correta. Não é estéril, né? A não ser que perde, mas ele fica estéril aquele período pós-fervura, né? Depois disso, ele já se contamina de novo, né? Então, tem que ter bastante cuidado. O maior risco, na verdade, de um paciente fazer em domicílio é porque eu escuto muito assim, meu vizinho usou e a ferida dele fechou. A gente tem que deixar bem claro para todos que o que deu certo para o seu vizinho não é o que vai dar certo para você. Né? São feridas diferentes, são etiologias diferentes, causas diferentes, e cada uma ela requer um cuidado diferenciado. Então, a maior preocupação de estarem fazendo em casa, no domicílio, sem orientação de um profissional, é justamente essa. Qual o nível que eu estou tratando a minha lesão? Muitas das vezes o paciente já está percebendo que está com maior odor, tem maior quantidade de secreção, de exudato, e ele não procura o serviço de saúde por medo da pandemia. Assim que passar a pandemia, aquele membro ele pode estar perdido ou ter piorado mais que o esperado. Estão perguntando aqui tem duas perguntas sobre tratamento hiperbárico.
Tratamento hiperbárico, para a gente não se alongar muito nesse tema, que dá para a gente fazer uma live só sobre isso, mas basicamente o paciente entra numa câmara, imagina um vagão de trem, fica respirando oxigênio num ambiente de muita pressão, como se ele tivesse um submarino mergulhando. Vantagem disso, a quantidade de oxigênio que o corpo absorve multiplica por 20. O oxigênio mata a bactéria e ajuda na cicatrização. Então, por isso que a câmara hiperbárica é tão usada no mundo inteiro e tem resultados tão eficientes. Alguém perguntou aqui os cuidados que estão sendo tomados quanto à questão do coronavírus no tratamento da hiperbárica. Veja, realmente, é um ambiente fechado. O que está se fazendo? A higienização é contra vírus, sempre foi. Isso a gente não tem preocupação. Mas, além disso, como é um vírus ainda desconhecido, cada paciente, nossa câmara dá para 15 pessoas. Então, a gente está tratando cada paciente em uma máscara e pelo tratamento inteiro do paciente, 20 dias, 30 dias, ninguém usa essa máscara. Ela é higienizada rotineiramente depois do uso, mas em um ambiente normal vai ser higienizada e outro paciente vai usar na segunda, na terceira, na quarta sessão do dia. Hoje a gente está restringindo isso aí. Então, o paciente vai ficar com aquela máscara por todo o tratamento dele. É um custo mais alto que a clínica teve para ter mais máscaras, mais sistemas, mas é um modo de pecar pelo excesso. É melhor pecar por sobra de cuidado do que por falta. Então, esse é o cuidado que a gente está tendo. Isso com o paciente. Com a equipe inteira, não era necessário entrar com máscaras. As enfermeiras estão entrando, os médicos estão entrando com máscara, tudo pensando em pecar pelo excesso. Álcool gel de rotina, isolamento na recepção, os acompanhantes não estão ficando por aqui. Então, é cuidado que está tendo em todo o setor da sociedade, né? A gente tem que deixar também bem claro para todos que a câmara ela tem filtros, certo? E a cada sessão esses filtros eles são retirados para limpeza, certo? Para esterilização. As conexões elas estão sendo marcadas por pacientes. Então, todo cuidado a gente está tomando em relação ao distanciamento de cada paciente, 2 metros de cada um para o outro. Diminuímos muito a quantidade de pacientes e a quantidade de sessões justamente para não correr esse risco. Doutor Bruno, não sei se o senhor já comentou em relação, tem alguém perguntando aqui a limpeza. O indicado para fazer a limpeza de toda e qualquer ferida. Deixa eu só fazer um adendozinho para não sair da hiperbárica, depois você já fala da ferida de volta. O que aconteceu aqui, diferente de outros locais, é que aqui a gente pediu para muitos, a gente restringiu o paciente, porque muitos pacientes queriam continuar o tratamento, mas a gente, por uma questão de segurança de todos os pacientes, a gente restringiu esses pacientes e os que a gente manteve, a gente distribuiu. Se a gente tratava todo mundo em 2 sessões pela manhã, agora a gente trata em 5 sessões ao longo do dia, comecinho de noite. Então, isso tudo é para ficar um distanciamento maior entre os pacientes, a gente minimizar a quase zero o risco de transmissão de qualquer... E, óbvio, se o paciente está com qualquer sintoma que possa remeter a uma síndrome gripal, esse paciente não vai poder fazer tratamento, tá bom? Pode falar da ferida, acho que você fala melhor do que eu. Então, alguém perguntou aqui, que eu não lembro o nome agora, em relação à limpeza. O mais indicado para limpeza é o soro fisiológico, 0,9%, ou a água destilada. Juliana, não tenho nenhum desses 2 na minha residência. Aí você pode lavar sua ferida com água potável. Outra pergunta foi, já ouvi falar que o açúcar é bom. Sim, o açúcar é muito utilizado, já foi muito utilizado para realização de curativos, porém, ele tem que ter maior cuidado. O açúcar, quando ele tem contato com a lesão, ele derrete, né? Então, fica uma lesão mais suja, ela tem que ser trocada com maior frequência, esse curativo. Do açúcar, eu tive muita experiência com açúcar, isso há muitos anos. O açúcar, ele tinha uma função de ser usado. Quando você colocava açúcar na ferida, o açúcar, por absorver líquido, você desidratava a ferida e matava a bactéria. Ok, era um raciocínio interessante. Só que, em contrapartida, se você não usasse a quantidade ideal de açúcar, você dá tudo que a bactéria quer, que é nutriente. Você dá umidade, glicose para ficar fortuna. Então, o açúcar, hoje, ninguém mais usa açúcar. Não sei para fazer brigadeiro. Não, brigadeiro não bota, não sei para fazer bolo.
Então, açúcar não. Hoje em dia não se usa mais açúcar, há muito tempo já. E perguntaram também do Povidine, se usa Povidine, que é um produto à base de iodo, para fazer antissepsia de ferida. Se usa. A maioria dos locais hoje acaba usando um antisséptico à base de cloro, que é o clorexidine, não à base de iodo, que é o Povidine. Mas alguns locais usam o iodo, o Povidine, sem nenhum problema, não há nenhuma restrição. Restrição que a gente tem que ter com o iodo é que quando é uma ferida aberta, com aquele tecido vermelho aparecendo, que é o tecido de granulação que a gente chama, alguns estudos mostram que a utilização do povidine, do iodo, mata queratinócito, que é uma das células mais importantes na cicatrização. Então, a orientação é, se tem uma ferida aberta, é mais interessante usar um antisséptico à base de cloro, ou uma lavagem com soro fisiológico, água destilada e sabonete, como a Juliana falou, mas tentar evitar o iodo na ferida aberta, tá? São alguns estudos, não é um martelo batido, mas está se caminhando por isso aí. Né? A Josi fez uma pergunta, nesse momento de pandemia, como que os profissionais estão se resguardando na hora de fazer o curativo? Então, Rose, como em qualquer momento da nossa vida, nós devemos usar todos os EPIs, né? Máscara, luva, jaleco. Nesse momento, quando a gente tem um fluxo maior, a gente opta pelos descartáveis, certo? No nosso caso, clínica, ambulatório, nós reduzimos o nosso fluxo, então o nosso cuidado ele tem que ser contínuo, é uma educação continuada de uso de EPIs. Tá? Então, nós estamos com cuidado, todos que trabalham dentro da clínica, em uso de máscara contínua, da hora que entra ao momento que sai do setor. As luvas, trocando com maior frequência, são cuidados que a gente já deve ter no decorrer da vida como enfermeiro tratando feridas, certo? A única diferença nesse momento é a intensificação do cuidado em relação à EPI. Né? Touca, porque muitas vezes as pessoas esquecem que o cabelo solto, ele também pode ser contaminado, né? O vírus, ele pega no cabelo, então se alguém topar no seu cabelo, então touca. A gente está tendo todo o cuidado dos profissionais quando iniciam o serviço, tá? Com touca, máscara, luvas. Então, esse processo de cuidado de EPI é uma educação continuada que todo profissional deve ter. Uma pergunta aqui se o clorexidine pode ser usado em toda troca de curativo. O clorexidine é um antisséptico, ele pode ser usado sim. Se você precisou trocar, ele pode ser usado. O clorexidine é Hoje, os mertiolates antigos não eram à base de clorexidine, hoje são. Então, clorexidine pode ser usado sim, toda vez que for trocar o curativo. Tá? E tem uma outra pergunta, se a hiperbárica acelera a cicatrização. Sim, acelera. Tem estudos que mostram que acelera até 15 vezes o processo de cicatrização. Tem um estudo interessante com amputação, pacientes com pé diabético, infelizmente, muitas vezes vão para amputação. E alguns estudos mostram que hoje um pé diabético tratado em câmara hiperbárica diminui em 7 vezes a chance de amputação. Tá? Então, é bastante. Para quem tem um membro com risco, é uma opção que deveria ser adotada, por isso que hoje todos os planos de saúde, em breve o SUS, eu vi que lá em cima tinha uma pergunta do SUS, o SUS ainda não é obrigatório cobrir hiperbárica, mas muitos pacientes do SUS conseguem fazer via judicial. O médico solicita, vai para a judicialização, como todas as classes médicas recomendam, eles conseguem fazer o tratamento. Tá bom? Então, quem tem uma ferida crônica, um pé diabético, uma isquemia vascular, é interessante usar. Óbvio que se alguém vende um tratamento milagroso, está vendendo uma mentira, né? Milagre é só Jesus Cristo e o pessoal lá de cima. Não existe milagre. Tem feridas que vão chegar aqui, a gente não mente para nenhum paciente. Eu disse isso a 2 pacientes ontem, que foi, não adianta. Não vamos ter resultado com esse tipo de ferida, porque o comprometimento do tecido já está demais. Não adianta gastar dinheiro e não ter um resultado legal. O risco de não dar certo sempre existe. Agora, tem feridas que a gente sabe que não vão cicatrizar sem um tratamento cirúrgico mais agressivo. Então, essa honestidade tem que ter. Agora, na maioria dos casos, vai ter uma resposta muito boa, sim. Tá? Pode falar, Ju.
Alguém perguntou aí, lesão com exposição de tendão, qual a indicação? Em relação à exposição de tendão, é bom sempre frisar que a gente tem que fazer a proteção, isolamento desse tendão e tratar a lesão como um todo, certo? Existe hoje já coberturas específicas para preservar o tendão, né? Então, a gente usa muito silicone aqui na clínica, a gente usa o silicone puro ou a espuma do silicone com a potencialização maior para preservação desse tendão. E a indicação da hiperbárica é 100% para um caso desse, porque a gente tem uma aceleração, oxigenação do tecido e uma aceleração em 20 vezes mais em cima dessa lesão. A questão do tendão ou do osso, a gente tem a função da gente ter um cirurgião aqui na equipe, é justamente ver isso. Tendão exposto e osso exposto, a gente tem que ter já um pensamento de que isso aí talvez precise de um tratamento cirúrgico. Pode ser que não escape de um tratamento cirúrgico. A gente tem que preservar esse tendão, esse tecido, da maneira menos danosa possível, com curativos especiais, curativos que mantenham umidade, mas se a cicatrização não for dar conta de cobrir os tendões, a gente tem que partir para um procedimento cirúrgico. Normalmente uma enxertia de pele, um retalho cutâneo, é algo que o cirurgião plástico, o cirurgião geral vai conversar com o paciente de maneira adequada. Tá? Tem uma pergunta constante aqui sobre doença de Crohn, né? Doença de Crohn, não sei se todo mundo sabe, é uma doença inflamatória intestinal, crônica, relacionada com imunidade, que um dos principais sintomas clínicos é diarreia e fístula, é uma doença complicada. Tem muitos estudos, que, principalmente nos Estados Unidos e no Japão, onde tem uma incidência de Crohn alta, que os pacientes se beneficiam sim do tratamento em câmara hiperbárica, tá? Inclusive diminuindo a incidência de fístula. Só que tem que ter o paciente com doença de Crohn, que é uma doença crônica, que ele vai ter o resto da vida em períodos de melhora e de piora, tem que ter um entendimento, é que nem o diabético, de que ele vai fazer um tratamento por 20, por 30 dias, se Deus permitir, vai ficar um bom tempo longe, mas ele pode ser que no momento de agudização ele precise voltar. Tá? Então, para a doença de Crohn, para a retocolite intestinal, hoje já é utilizado sim. Nem todos os convênios médicos autorizam, mas a gente fazendo uma boa justificativa, a maioria não costuma questionar não. Tá bom? Eu vi aqui que tem uma pergunta sobre das consequências que o coronavírus ele atua diretamente no transporte de oxigênio. Se já existe algum tratamento associando hiperbárica com isso. Já tem muito artigo lá, principalmente americano, por conta da questão toda dos Estados Unidos, que eles já estão fazendo tratamento de pacientes com coronavírus em câmara hiperbárica. Tá? E com resultados interessantes. Óbvio que um resultado de curto prazo tem sempre o viés do estudo, né? Talvez o paciente fosse melhorar independente do tratamento. Mas também num ambiente de pandemia, qualquer coisa que a gente consiga vislumbrar uma melhora, seja cloroquina, seja câmara hiperbárica, a gente se apega nisso por força para tentar vencer o vírus. Já está tendo. A gente vai fazer? Não vai fazer. Por quê? Porque são sempre tratamentos em câmara hiperbárica de uma pessoa apenas, justamente pelo risco de contaminação. Não dá para um paciente com coronavírus ser tratado em ambiente com os pacientes. Então, se faz isso em câmaras hiperbáricas unitárias, onde uma pessoa entra só, é tratada, e no outro dia essa pessoa vai continuar utilizando aquela câmara. Mas já tá sendo feito sim. Bom? O que mais? Lembrando nas fases do curativo, que o curativo, uma lesão de um pé diabético, uma lesão vascular, ela tem que se manter úmida. Tá? Foi a dúvida de alguém aí que perguntou como fica o curativo. Em relação a um curativo de pós-operatório, a gente precisa deixar esse curativo mais seco, né? Fazer a limpeza desse curativo e manter ele mais sequinho. No caso de uma lesão de pé diabético, no caso de uma lesão vascular, a gente tem que lembrar sempre que a lesão ela precisa da umidade e não ficar seca. Algumas pessoas confundem muito o estágio, o tempo e a forma de curativo.
para uma lesão que tem um tecido desvitalizado, que está amarelinha, para quem não entende, né, que está amarelinha, que é uma itacela, um tecido que precisa ser retirado. Para aquele tecido amolecer e sair, ele precisa estar úmido. Então, a gente precisa fornecer umidade para a lesão, tá? Respondendo a pergunta de alguém que eu não lembrei o nome aí. Mas ela precisa ficar úmida. Então, é por isso que muitas vezes a gente opta pela prescrição de um hidrogel, certo? Que mantém aquela lesão úmida. Pode falar, doutor. Era o antes, né? Comum na minha época de criança, você já tem algum tempo, cortar e deixa sem curativo, porque para a feridinha secar. E hoje a gente sabe que é o oposto, a gente quer umidade. Uma cicatriz bem conduzida é uma cicatriz onde o ambiente está mais úmido. Isso propicia a melhor cicatrização. E já pegando o gancho, é importantíssimo falar que nenhum curativo vai cicatrizar, nenhum tratamento vai fazer cicatrizar. O que cicatriza é o próprio organismo. O que os curativos, hiperbárica, laser, tem uma pergunta de laser aí, vou falar depois. O que a gente consegue fazer é ajudar o organismo a cicatrizar, a deixar o ambiente propício sem infecção, sem processo inflamatório, para que essas células do próprio paciente consigam dar cabo de fazer a cicatrização. Tá? Então, isso é fundamental. Não tem nada milagroso. Samba caetá, curativo de prata, nada faz milagre. A cicatrização é do próprio paciente. É por isso que um diabético ele demora mais a cicatrizar, ele já tem um déficit de cicatrização. É por isso que um paciente com problema vascular, onde chega pouco sangue na ferida, tem um déficit de cicatrização, porque a cicatrização é dependente do paciente. A gente vai ajudar isso aí da melhor forma, mas esse foco não pode ser perdido. Ô, Joey, de laser aí, alguém perguntou de laser para a ferida. Então, a indicação de laser para a ferida, eu vi que foi uma pergunta em relação a aumentar a imunidade. Né? Hoje a gente tem uma terapia realizada com laser que se chama a libiterapia. É uma terapia à base de laser venosa que a gente coloca no pulso do paciente, né? A gente posiciona uma pulseira, né, para quem não tem conhecimento, e coloca o bico do laser posicionado com um tempo destinado, que aí a gente vai dar avaliação clínica de cada um. Essa terapia a gente utiliza muito em pacientes que têm imunidade mais baixa, certo? Para complementar a imunidade e até estimular a cicatrização. Existe a diferença entre liberterapia e a terapia pontual do laser, que é aquele laser que a gente faz na própria ferida e nas bordas da ferida para diminuir a dor e estimular a cicatrização. Né? Quando a gente avalia o paciente de forma correta, a gente coloca uma quantidade de ondas de energia nessa lesão de acordo com o caso clínico de cada um. Então, a gente tem um processo de bioestimulação celular. Então, a lesão ela começa a granular com mais facilidade. Tecido desvitalizado, lesão que tem tecido desvitalizado, o laser ele precisa que seja retirado para ele ter uma penetração mais eficaz. Tá? Então, na lesão, como várias pessoas aí já colocou, cada paciente é único. Então, cada paciente ele tem uma avaliação individual. A gente avalia a necessidade de uma hiperbárica, a necessidade de um laser, o porquê utilizar o laser em uma lesão, qual o diagnóstico desse paciente. Então, é interessante que você que tenha dúvida sobre sua lesão, qual terapia eu poderia fazer além do curativo, porque não adianta fazer nenhuma terapia, como o doutor Bruno falou, não adianta fazer uma hiperbárica, não adianta fazer uma laser terapia, usar o melhor curativo, a melhor cobertura do mundo, se você não está sendo tratado como um todo. Né? A gente tem que lembrar que para uma cicatrização ocorrer, eu preciso de uma boa nutrição. Então, muitas pessoas focam no curativo, focam na hiperbárica e esquecem do conjunto como um todo. Tá? Que alguém colocou aí em relação à cobertura certa para o tratamento. Então, eu preciso ter cobertura certa, eu preciso ter o momento certo de fazer a terapia, certo? E preciso ter a avaliação clínica, o olhar clínico. Está infectado, não está? Se está com hiperemia, é uma lesão simples, é uma lesão que já tem um comprometimento vascular maior, então já vou precisar de uma avaliação de um vascular. Então, é todo um contexto que precisa ser avaliado. Você que conhece alguém, tem alguém que tem uma lesão, eu tenho uma vizinha que tem anos que tem uma lesão e não fecha. Manda entrar em contato
contato conosco. Se ela não puder vir até a nossa clínica, se ela não puder estar aqui conosco, a gente vai até ela, faz essa avaliação domiciliar, passa todas as orientações. Isso não quer dizer que será uma paciente nossa. Nós estamos ofertando a orientação. Tá? Então, você que conhece alguém que teve complicação de uma lesão, que não fecha, que está com problemas para cicatrizar, então pede para entrar em contato com a gente. Nós temos enfermeiro disponível, estamos respondendo o WhatsApp. A partir das 8 horas da manhã, nós já estamos respondendo todos os WhatsApps, tirando todas as dúvidas. E é claro que a gente precisa, pelo menos, de uma foto para poder falar algo ao paciente, né? Porque cada paciente é diferente. Tem algumas perguntas que eu anotei aqui. Vamos debater essas aí. Em algum momento alguém perguntou, mas é melhor curativo e hiperbárica os dois? Veja, a gente vai ajudar a ferida, né? Consequentemente, ajudar o paciente. Curativos são fundamentais para fazer isso, hiperbárica também. Um não exclui o outro. O ideal é que a gente consiga atuar da maneira mais próxima, mais sinérgica, mais integrada possível. Porque muitos curativos, por exemplo, eles vão à base de prata. Qual é a função da prata? Matar a bactéria, tá? Isso é uma coisa. O oxigênio não interfere nisso, vai ajudar. Então, a gente tem que ter uma avaliação da ferida, e muitas feridas a gente vai dizer, olha, esse curativo é interessante, esse não é. Vamos usar esse curativo. Agora, essa ferida é interessante fazer hiperbárica, essa ferida é interessante fazer laser. Não é para fazer hiperbárica nem laser, um curativo simples vai resolver. A gente tem que ter esse discernimento de indicação. É um tratamento de saúde, então tem que ser indicado da maneira correta. Indicação ruim também prejudica o paciente. É muito comum, eu estou usando um curativo a vácuo. Muitos de vocês conhecem o curativo a vácuo, é um que bota uma esponjinha e fica sugando a secreção dessa ferida. Um curativo excelente, excelente, a gente usa demais. Pode ser feito com hiperbárica? Pode ser feito com hiperbárica. Então, a gente tem que associar a maior quantidade de recurso possível para cicatrizar no menor tempo possível. Porque cicatrizando rápido, o paciente gasta pouco. E ninguém quer gastar muito dinheiro hoje em dia, né? Tiveram duas perguntas aí próximas sobre tumor. Se pode usar em tumor, veja. E se vai resolver e que se ferida de câncer não cicatriza. Toda ferida tem que ter sua causa tratada. Por exemplo, um paciente com desnutrição vai ter uma ferida, não adianta vender curativo, não adianta vender hiperbárica, não adianta vender laser. Esse paciente ele tem que ser nutrido. Se ele não tiver uma nutrição adequada, ele não vai cicatrizar. Se o paciente tem um problema de circulação, não chega sangue no pé desse paciente, não tem curativo santo que vai fazer chegar. Esse paciente tem que ter uma avaliação do cirurgião vascular para fazer chegar sangue nesse pé. Se não tem sangue, não tem cicatrização. O câncer é uma ferida que, se você não tratar a origem da ferida, que é o câncer, a questão oncológica, você não vai conseguir tratar essa ferida. Porque o processo de neoplasia, que é o que a gente fala de desenvolvimento de célula tumoral, está presente. Se você não tirar o câncer, essa ferida nunca vai cicatrizar. Tá? Tem alguns pacientes que perguntam, eu estou fazendo quimioterapia, eu posso fazer hiperbárica? Depende muito. Alguns quimioterápicos são contraindicações para a gente fazer hiperbárica. Então, paciente que tem uma ferida, está tratando um câncer que já foi tratado, mas o paciente tem uma ferida em outro local, quer fazer hiperbárica, depende muito do tipo de quimioterapia que ele está tratando. Isso a gente precisa ver, conversar com o oncologista e ver se é possível ser feito ou não. Alguns não são, tá bom? Mas nutrição é fundamental, circulação é fundamental. Eu sempre digo que uma ferida para cicatrizar, se o paciente tiver sangue, ou seja, se nesse sangue está indo proteína, se o paciente é nutrido, se o paciente chega a oxigênio, essa ferida vai cicatrizar. Se não cicatrizar, aí a gente tem que abrir um leque para pensar em infecção, em neoplasia, em qualquer outra doença que não está deixando cicatrizar. Mas um paciente rígido, bem nutrido, com circulação preservada, tem que fechar essa ferida, tá? Teve uma outra pergunta aqui sobre alimentação. A alimentação interfere? Veja, a gente opera muito paciente, a gente dá orientação a todo paciente. Olha,
Não vai comer camarão, não vai comer sururu, caruru, caranguejo, aí por 30 dias eu recomendo. E eu sempre termino, veja, não tem nenhum estudo, nenhum, que mostre que isso prejudica. Mas como é orientação de vó, é orientação de mãe, a gente tem que acreditar nas mães e nas avós, evita. Deixa para comer o camarão, o caranguejo depois. Ah, mas eu tenho uma ferida crônica. Aí são outros 500. Aí cada paciente é paciente. Tem paciente que relata, eu estava indo bem com minha ferida. Eu comi camarão, piorou. Então não vamos mais comer camarão. Vamos ver o que a gente consegue fazer. Tá? Então, a alimentação não tem nada comprovado. A gente sabe que alguns alimentos, eles ativam a cascata inflamatória em alguns pacientes selecionados, mas isso não tem como a gente saber. Vai ser muito individual. Tá? Teve alguém que perguntou de acidente doméstico, principalmente questão de queimadura. Questão de queimadura vai ser o objeto da nossa próxima live. A gente vai falar só sobre queimaduras. Porque agora que liberaram álcool líquido em muita quantidade para higienização, antisepsia das coisas por conta do coronavírus, nesses últimos 20 dias já tiveram no Brasil 160 pacientes queimados por álcool líquido. A gente, no nosso centro de queimados, a gente tem um paciente grave internado por conta de álcool líquido. Então, a gente vai abrir uma live, a gente vai postar a data certinho, o horário certinho. A gente, inclusive, pede sugestões de temas a vocês, para a gente programar a nossa próxima live, mas a próxima provavelmente vai ser sobre queimaduras. Acho que é um tema interessante. A gente faz uma agora e uma lá para frente, lá por causa dos festejos juninos. A ideia da gente é fazer uma live semanal. A gente pede temas para vocês, a gente pede para vocês sigam aí a página da OxyLife, sigam a minha página, sigam a página de Juliana, tem sempre coisa falando cirurgia plástica, no meu caso, de tratamento de feridas, de cicatrização de uma maneira geral. Sigam da OxyLife, que fala sobre isso tudo todos os dias, tá bom? Sigam lá, a gente vai postar nossa próxima live. Acho que o tempo está dando aqui. Ju, você quer falar alguma coisa? Eu quero agradecer a todos que estão online nessa live e quero lembrar que a Clínica OxyLife, ela é a única que presta um serviço olhando o paciente como um todo. Né? Nós da Clínica OxyLife, nós não estamos preocupados em fechar o tratamento com o paciente, nós estamos preocupados em tratar o paciente. Se esse paciente precisa ser acompanhado por outro profissional, a gente encaminha esse paciente para outro profissional. Então, eu convido você que ainda não conhece a Clínica OxyLife a vir conhecer, a ver os nossos serviços. Nós temos uma equipe multidisciplinar prestando serviço para nossos pacientes. E, de uma forma geral, nós estamos disponíveis, tanto no meu particular, no meu número privado, que quem quiser pode falar comigo aí no privado, e eu passo aqui no Instagram. Não tá pelo meu, porque o meu deu um tweet. Ou pelo Instagram da clínica, tá? Pelo número do WhatsApp da clínica, que eu já passei e tem lá também no Instagram. Nós estamos disponíveis todos os dias, de segunda a domingo, para tirar dúvidas, e na clínica de segunda a sexta. Certo? Então, esperamos vocês que têm dúvidas, que têm lesões e que precisam de uma assistência nesse momento tão importante. Nós estamos disponíveis para ajudar. Muito obrigada e boa noite. Eu queria agradecer todo mundo que participou com dúvida aqui. A gente tem alguma experiência com feridas por anos que a gente está aqui. Eu trabalho na comissão de pele do Hospital Primavera. Um abraço para todo o pessoal de enfermagem do Hospital Primavera e do São Lucas também, que eu trabalho muito. São são fantásticos, batalham todos os dias por ali. A gente trabalha no Hospital de Urgência, sou coordenador do Centro de Queimados. Um abraço a todo mundo do Centro de Queimados, que são profissionais que se doam. E a gente fala muito de questão, agora está em voga, o profissional da saúde, herói, bate palma. Isso não é agora a ponta do coronavírus, não. Quem trabalha em hospital público sabe a batalha diária que é tratar paciente com o nosso sistema público de saúde tão deficitário em muitos momentos. Então, agradecer todo mundo que está aí conosco nessa batalha, agradecer a vocês que estão aí na live, passando de novo o WhatsApp, eu vou dar oral aqui, mas depois vai estar lá no Instagram do OxyLife, que é 999-12-1423. Esse WhatsApp, ele fica disponível para tirar dúvidas de ferida, se agora, nesse momento,
manda uma dúvida, manda foto. Hoje em dia é fácil, né? Com tecnologia, bate uma foto, manda. A gente avalia e, se for possível, a gente já dá a orientação inicial e, infelizmente, às vezes, a gente precisa que o paciente venha. Nesse momento de pandemia, não precisa vir. A gente vai até vocês. Tá bom? Isso mesmo. Obrigado, boa noite e até a próxima, tá bom? Até a próxima, se Deus quiser.